De Deus no primeiro livro da Bíblia. Livro difícil de abrir. Glória a Deus. Capítulo 1, irmão. Capítulo 1. Não tem uma página na Bíblia. Tá igual de da hora, tem que mandar pra pegar. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Achei a página aqui. Achei a Pela página. vida do pastor, em nome de Jesus. Pela confiança. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus atentamente para nós. Que Deus quer falar conosco. Fico muito feliz pela presença de Lucas, pregador, em nome de Jesus. Não enterre o seu talento. Amém? Glória a Deus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Quarto e último, ou melhor, vamos ler até o 5. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia. Quem pode aceitar glorificando o nome dele? Glória a Deus. Igreja, eu quero dizer a voz que nesta noite a pregação vai ser um pouco louca. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Que é isso, André falou? Os irmãos estão atentos, estão ligados? Só quem está ligado, diga amém. A pregação desta noite vai ser um pouco louca. Glória a Deus! E para entender a loucura da pregação, tem que ser louco igual a eu. Glória a Deus! Se você for certo, não vai entender. Tem que ser louco. Cadê os loucos aí? Diz amém. Aleluia. Igreja, nesta noite, a mensagem que eu vou pregar não é basicamente baseada na criação, glória a Deus. Mas o que eu quero pregar esta noite é falar sobre o Deus da criação. Amém? Porque tem crentes que às vezes ora, pede a Deus, mas não conhece quem é Deus. E nesta noite eu vou trazer para a sua mente, glória a Deus, para o seu coração, quem é o Deus que você serve, quem é o Deus desta igreja. Aleluia. Olha a expressão do primeiro livro da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo desde já eu quero trazer para vocês que a Bíblia, ela não prova exatamente a existência de um Deus, glória a Deus. Ela resume quem é Deus de fato, glória a Deus. E logo no capítulo 1, glória a Deus, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O engraçado é que antes do princípio havia alguém, glória a Deus, e esse alguém é Deus. Então eu entendo desde o começo que Deus é além do tempo, bem além do tempo. Então, no princípio, glória a Deus, e olha que o princípio aqui não é tempo exatamente. O tempo começa a acontecer e começa a existir a partir do quarto dia, porque Deus forma, ou melhor, cria o sol e a lua, glória a Deus. E Deus diz assim: e seja eles para sinais, para tempos e estações. Então eu entendo que Deus, aleluia, fez o tempo a existir a partir do quarto dia. Então Deus é antes do tempo. Então, para melhorar, para esquentar o pregador, aleluia, para eu pregar, então Deus é pré-existente, Deus é autoexistente, aleluia. Então Deus, ele não existe por causa de uma coisa, aleluia, ou melhor, Deus, ele não existe por causa da ideia do homem, por causa da ideia do ser humano.
princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja e talvez alguns não vão me responder, mas não é para me responder mesmo, é só para plugar a mente de alguns aqui. Aonde estava Deus quando Ele começou a criar os céus e a terra? Não me diga que foi os céus, porque Deus é maior do que os céus. Aleluia. Então olha o que a Bíblia diz: e no princípio Deus criou os céus e a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou bugar a mente de alguns aqui mais uma vez. Oh, glória. Porque para existir céus e terra, aleluia, então antes não existia nada. Aleluia. Então para criar os céus e a terra, Deus primeiro fez o nada, e a partir do nada Deus fez tudo. Alô, glória. Só que está entendendo, diga amém. Aleluia. Eu disse a você que a pregação será um pouquinho louca. Aleluia. Então para Deus criar os céus e a terra, Deus primeiro criou o nada, e a partir desse nada começou a existir os céus e a terra. E nós entendemos que a criação dos céus e da terra durou 7 dias literais. Não foi simbólico, foi literais, 7 dias. E o 7º dia o homem foi formado. Aleluia. E já vou dizer uma coisa a você aqui, que talvez você não sabia. Alguns irmãos eu já falei, mas não basicamente tudo o que eu adquiri através da Bíblia Sagrada. Você sabia que antes do princípio, além de Deus existir, João Anderson já existia, Andrevaldo já existia, Isaías já existia, a igreja já existia. Aleluia. Como assim, Andrevaldo? Eu não passei a existir quando eu fui gerada ou gerado a partir da minha mãe e do meu pai. Não, você está enganado, está enganada. Lembra de Jeremias 1:5? Deus diz: antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu já te conheço e te dei por profeta às nações. Aleluia. Antes de você habitar nesta terra aqui, crente, Deus já te conhecia. Aleluia. De que forma? Aleluia. Nós habitamos. Glória. A palavra de Deus diz no livro de Efésios capítulo 3, Paulo diz assim, que nós, os eleitos, estamos assentados à direita de Cristo. Peraí, olhe para mim aqui, eu vou explicar melhor para vocês. Paulo diz assim, no capítulo 3 de Efésios, que os eleitos, os salvos, estão não é passado, estão não é futuro, é presente, estão assentados à direita de Cristo. Como é que nós estamos assentados à direita de Cristo, sendo que nós estamos aqui esta noite na Igreja Apostólica CMA? Que linguagem é essa que Paulo está dizendo que nós estamos assentados? Será que Paulo foi um herege para dizer que nós estamos assentados? Mas que linguagem é essa? Aleluia. Que linguagem é essa que Paulo está dizendo que nós estamos assentados à direita de Cristo? Aleluia. Mas não é isso que eu vou trazer para a sua mente. Aleluia. Eu vou falar sobre o Deus da criação. Quem é Deus verdadeiramente? Quem é Deus? O Deus que nós servimos. A Bíblia deixa algumas características deste Deus. Paulo escreve, aleluia, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, que Deus é revelado por meio da criação, que Ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aleluia. Então nós poderemos contemplar Deus através da sua criação, através daquilo que Ele fez. Então nós, aleluia, poderemos contemplar a característica de Deus, aleluia, através da criação. Como assim, Andrevaldo? Aleluia. Quando nós olhamos para o sol, aleluia, nós dizemos o que, rapaz? Que coisa linda que Deus fez. É uma característica do poder de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para o céu, isso um salmista já havia falado em Salmos capítulo 19. Olha o que a palavra de Deus diz: e os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. O salmista está olhando para
está escrito nesta Bíblia. É um Deus incompreendível. Aleluia. Por mais que eu fale aqui, por mais que eu explique, vai ficar uma interrogação na sua mente a respeito de Deus. Aleluia. Até para eu pregar aqui está sendo um pouco difícil, porque é um pouco complicado falar de um Deus infinito, sendo que eu sou finito. Aleluia. Deus é infinito. Eu não posso explicar uma coisa que é infinita, aleluia, sendo eu finito, mas eu posso revelar aqui algumas características a respeito da Bíblia Sagrada. Então Gênesis, ou melhor, Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Agora vou descer uma revelação para a igreja. Aleluia. Como é que Moisés escreve, Ademilton, no livro de Gênesis, sendo que ele não era nem nascido? Aleluia. Quero entender um pouco aí. Aleluia. Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, sendo que Moisés não era nascido. Como é que Moisés escreve com uma certeza, aleluia, que havia um princípio e um Deus antes do princípio? Aleluia. Eu entendo, agora que Deus, aleluia, revela. Meu Deus, eu entendo que Deus é um Deus que está além do tempo. Como assim, Evaldo? O mesmo Deus que está com você em 2025, em 2030, Ele já está com você. Agora já entendeu? O mesmo Deus que está com você aqui, Ele está no seu passado, está no presente e já está no seu futuro. Só que está entendendo? Abre a boca para me ajude tempo. Então havia um princípio e Deus estava antes do princípio. Aleluia. É como eu perguntei para a igreja aonde Deus habitava antes do princípio. Eu vou dizer bem ousadamente aqui: não existia lugar para Deus habitar, porque Deus é absoluto, porque Deus é grande. Igreja, não existe lugar. Você acha que Deus vai criar um lugar para caber Ele? Não tem como. Sabe por quê? Porque antes do princípio, aleluia, havia, já existia a eternidade. E eu vou explicar o que é a eternidade diante do ser humano. A eternidade diante do ser humano é uma coisa que não tem fim, é uma coisa que não acaba. Aleluia. E para Deus e diante de Deus, a eternidade é um atributo dele, faz parte do seu caráter. Deus é eterno. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, a eternidade não existe, glória, por causa do ser humano. A eternidade só existe por causa de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele provém, aleluia, Ele provoca a eternidade. Aleluia. Glória ao nome dele. Eu sinto a presença dele aqui. Nossa, calaçúria. Aleluia. Então, igreja, a eternidade passou a existir por causa de Deus, porque Ele é eterno. Além do tamanho dele, que Ele é grande, Ele é imenso, Ele é, aleluia, gigante, Ele é altíssimo, Ele é tremendo. Glória, a eternidade passa a existir por causa dele. Eternidade não acaba, eternidade não tem anos, eternidade não tem milésimos, eternidade não tem milênios, eternidade não tem fim. Imagina aí, se a eternidade não tem fim, imagina o Deus que é eterno, aleluia, e está presente aqui. Quem está me entendendo? Está me entendendo? Eu já estou quente. Esquentou o pregador. Está preparado? Está preparado? Está preparado? Então segura. Irmãos, vamos lá. Quando Deus forma um princípio, então Deus forma um nada, e a partir do nada existe um princípio. Para assim
ciência, céus é chamado de universo, e para a Bíblia, universo é chamado de céus. Então Deus forma os céus e a terra. Oh glória! Eu entendo pela Bíblia Sagrada que Deus, aleluia, não criou a terra. Aleluia! Como assim, Andrevaldo? Está pregando heresia no púlpito? No púlpito é claro que não. Você não leu o texto? No princípio, aleluia, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então se ela sem forma e vazia, a terra já existia. Irmão Atenilton, Deus só transforma para a planturia, Deus só transforma para a terra. Eu vou liberar a palavra esta noite. Deus vai dar forma ao seu marido, Deus vai dar forma ao seu irmão, Deus vai dar forma à sua família. Só que vai entender aí, abre a boca para glorificar a nome dele. Ai meu Deus do céu. Então a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja. E passou a existir a luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou Deus luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Você analisou que Deus não criou também a noite? A noite sempre existiu, Deus somente deu nome de noite. A Bíblia diz que o nome da escuridão era treva, e Deus chamou trevas noite e luz dia. A noite sempre existiu, a terra sempre existiu, Deus só deu nome à noite e Deus só deu forma para a terra. Aleluia, igreja, a terra sempre existiu. Deus disse assim: haja luminares, haja dois grandes luceiros, aleluia, para alumiar a terra, um para governar o dia, outro para governar a noite. Aleluia, haja estrelas. E Deus disse: haja expansão, glória a Deus, e haja águas debaixo da expansão e sobre a expansão. E Deus chamou a expansão de céus. Aleluia, glória a Deus. Olhe para mim aqui, igreja, quando Deus fala e Deus chamou a expansão de céus, é aí que começa a criação dos anjos. Só quem está me entendendo, diga amém. Estou chegando lá. Quando Deus está na sua glória, porque a glória de Deus sempre existiu desde o princípio. A glória de Deus está na sua glória, Deus está no seu trono, Deus é imensurável, Deus é grande demais. Aleluia. Então antes do princípio, Deus está na sua glória. Igreja, pasme comigo aqui uma coisa. Aleluia. Eu não vou conseguir diretamente explicar a respeito deste Deus, é um pouco complicado, mas um pouco eu posso falar para você que a glória de Deus, ela tem cor, a glória de Deus, ela tem nome. Então antes do princípio, Deus está na sua glória, Deus está no seu trono. Uma coisa que eu descobri na Bíblia, aleluia, que cabe o tamanho de Deus, é o trono dele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma coisa que eu descobri, a primeira coisa que eu descobri na Bíblia, que cabe o tamanho de Deus, é o seu trono. Aleluia. Além de caber, o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 6, diz que ele viu um sublime trono. Aleluia. Sabe o que é isso? Sublime trono. Aleluia. É um trono muito alto. Existe na terra o maior monte, chamado Monte Everest. Aleluia. Quem é o Monte Everest? Diante do trono de Deus. Aleluia. Imagine o tamanho do grande Deus que está presente aqui. Só quem está sentindo a presença dele aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus de benefício. Deus da glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
parte do princípio, Deus não estava sozinho. Eu não vou falar da Trindade. Glória a Deus. Deus não estava sozinho. Deus fez 4 exércitos. Primeiro exército chamaram de anjos. Segundo exército chamaram de arcanjos. Terceiro exército chamado de serafins. Quarto exército chamado de querubins. Quem são os anjos? Me dá só um pouquinho aqui. Minha garganta não está muito bem. Glória a Deus. Quem são os anjos? A palavra anjo em latim angelos, em grego angelos, é uma diferença de luz para luz. Em hebraico malachi ou malak. Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais. Se divide em 4 grupos. Primeira classe, mensageiro. Terceira classe, aleluia, querubins, aleluia, serafins e arcanjo. Aleluia, Deus forma os serafins para estabelecer uma função. Aonde fica os serafins? Andrevaldo, os serafins têm o seu lugar, que é diante da face de Deus. Aleluia, olha o lugar dele, diante da face de Deus. Mas tem uma coisa, os serafins, ele tem 6 asas, cada um tem 6, 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, e 2 voam, e um clama para o outro dizendo: Kadosh, 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 e a fé dessa morte é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, 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 cheia da sua glória. Quem pode se comparar a Deus? Quem pode se igualar a Deus? Deus é grande. Deus, aleluia, é majestoso. Ele é honroso. Ele é forte. Ele é inabalável. Ele é inexpressável. Ele é só que está entendendo? Eu vou repetir de novo. Deus é forte. Ele é honroso. Ele é forte. Ele é inabalável. Ele é inexpressável. Ele é inatingível. Ele é inamovível. Ele é inerrante. Ele é adorável. Ele é celebrado. Ele é santo. Ele é perfeito. Ele reina. Ele manda. Ele comanda. Ele impera. Ele guia. Ele orienta. Ele sustenta. Ele levanta. Ele batiza. Ele transforma. Ele perdoa. Ele aquece. Ele pode. Ele tem. Ele dá. Ele sabe. Ele cura. Da cura vem milagre. Milagre vem da fé. Fé que vem da esperança. Esperança que vem da confiança. Confiança que vem da glória. Glória que vem da graça. Graça que vem de Deus. Deus que vem o Espírito. O Espírito que aquece a igreja. Igreja lavada no sangue. O sangue metido na cruz. Cruz que carregou Jesus. Jesus que está no plano. Então todo é adorado. Então todo é cultuado. Então todo é celebrado. Então todo é aplaudido. Então todo é querido. Então todo é declarado. Então levante a mão. Louve ele. Glorifique ele. Celebre ele. Lance ele. Glorifique ele. Sinta ele. Só há um dom. Há um Pai. Há uma porta. Há uma esperança. Há uma confiança. Há um céu. Há um Pai. Há um Filho. Há um Espírito. Há uma trindade. Trindade poderosa. Trindade gloriosa. Trindade santa. Trindade operária. Acabando para adorar a trindade santa. Eu disse a você, a pregação ia ser um pouco louca. Vai ficar mais louca ainda, quer ver? Fala que eu quero ouvir. 1 Coríntios, capítulo 1. Quem está me ouvindo? Cadê os loucos por Jesus? Estou aqui. Vai ficar mais louca agora a pregação, quer ver? Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ó. E visto que, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia! Só que está entendendo? Diga glória
crente pela loucura da pregação. O que é a loucura da pregação, pregador? Aleluia! A loucura da pregação é pregar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Se ele mandar pular, o crente vai ter que pular. Se ele mandar rodar, o crente vai ter que rodar. Aleluia! Se ele mandar o crente falar em língua, ele vai ter que falar em língua. Porque Deus aprova e salvar os crentes pela loucura da pregação. Havia um diácono chamado Estevão, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 49. Deus diz assim: o céu, ou melhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, e que casa me edificarei, diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Aleluia! Deus está dizendo: o céu, aleluia, é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Aleluia! Igreja, olhe para mim aqui, tem uma surpresa para vocês. Deus diz assim: não fez eu todas as coisas. Aleluia! Tem um porém. 1 Coríntios 3:16. Não sois vós no templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Olha a revelação que eu recebi. Se nenhum lugar cabe Deus, aleluia, você cabe Ele. Aleluia! Se nenhum lugar cabe Ele, você cabe Ele. Só que tem Deus dentro aí. Aleluia! Até a boca vai. Quem é? Só para finalizar, já. Quem é? Quem já ouviu falar sobre Albert Einstein? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? Albert Einstein. Isaac Newton. Quem já ouviu falar? John Wesley. Quem já ouviu falar? Sócrates. Platão. Aristóteles. Quem é esses homens diante de um homem que Deus levanta? Aleluia. Irmãos, esses homens foram os homens sábios da terra. Aleluia. Sábios da terra. Albert Einstein, um conhecimento terrível, inexplicável. Isaac Newton, misericórdia, também um conhecimento inexplicável. Tem um porém. Quem é esses homens diante de um homem que Deus levanta? Porque a palavra de Deus diz que 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então eu entendo que eu sou uma coisa louca, você é uma coisa louca diante das sábias desta terra. Aqueles que pensam que é. Aleluia. Agora, segura glória. Eu vou revelar alguns segredos que eu recebi através da Bíblia. Eu falei aqui aos irmãos e até hoje ninguém vai me responder. Ninguém. Eu não achei isso no Google. Segura. Eu falei e vou bugar a mente de novo. Eu achei na Bíblia Sagrada. E vou dar ainda o Testamento Antigo. Lobisomem na Bíblia. É forte. Eu achei lobisomem na Bíblia. Não é ruim não, Andrevaldo, não. Tem na Bíblia lobisomem. Aleluia. Vai ter uma pregação que eu vou falar quem é ele. Quem foi ele? Quem foi o lobisomem? Aleluia. Não vem ao caso agora. Aleluia. Lembra dessas passagens assim, ó. Aleluia. E a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Quem já ouviu falar? 1 Coríntios, a partir do versículo 25, Paulo diz assim, ó: e a loucura de Deus. Peraí, Deus é louco? É mais sábia do que a dos homens. Depois olha para você conferir. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Peraí. Então, segundo a Bíblia, Deus é louco e Deus é fraco. Há um segredo espiritual nesse texto. Gênesis capítulo 9, a palavra de Deus diz assim, ó: e lembrou-se Deus de Noé. Peraí. Segundo a Bíblia, Deus esquece. Aleluia. Em Êxodo capítulo 4 diz assim, ó: e lembrou-se o Senhor Deus dos filhos de Israel no Egito. Então a Bíblia está dizendo que Deus esquece. Deus tem uma memória ruim. Deus é louco, Deus é fraco. É claro que não, igreja.
trono, sobre um trono. Isso é terrível, isso me acaba. Sabe o que significa isso? Que Deus é louco, que Deus é fraco. Paulo está usando uma linguagem antropomórfica. O que é isso, Evaldo? O nome antropomorfismo significa semelhante ao homem. Aleluia! Só para nós entendermos o que significa isso. Semelhante ao homem. Então Deus desce da sua essência e se revela como homem, para o homem entender quem é Deus de fato. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por que, igreja? Porque se Deus não descesse do seu nível, aleluia, de eternidade, de grande, de majestade, a gente não ia entender quem é Deus. Aleluia! É por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, em João 1,14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo é Cristo. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Então nós entendemos que Deus se revela na Bíblia semelhante ao homem. Eu vou mudar a mente de vocês também mais uma vez. Lá em Êxodo capítulo 3 diz a Bíblia que o anjo aparece no monte Horebe dizendo: Moisés, tire a sandália dos pés, porque o lugar que está pisando, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Peraí, como é que um anjo diz: eu sou o Deus de teu pai? Glória a Deus. Aonde estava Deus se o anjo deixou na sarça? Deus salvou o árvore? Que é isso, André Aldo? O negócio é sério, isso aqui é terrível. Aleluia. Sabe o que significa isso? Teofania. Deus se revelou em uma forma teofônica. Aleluia. Através de anjo. E Moisés entendeu quem é Deus. Oh, glória, o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Cristo se manifestou. Aleluia. Se Cristo se manifestou, é porque ele já existia. Eu fiz uma pergunta a alguns pregadores e eles não me responderam. Até algumas pessoas de lá de fora, eu perguntei: você crê que Jesus foi gerado, foi formado? Aleluia! Algum me disse assim: eu acredito que Jesus foi gerado por Deus. Eu falei: você não me entendeu a minha pergunta. Eu perguntei: Jesus, ele sempre foi eterno ou ele passou a ser eterno? Aleluia! Ninguém me responde. Sabe por quê? Porque Cristo, ele não passou a existir por causa de Deus. Ele sempre esteve com Deus. Aleluia! Sabe por quê? A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 110, em Hebreus, capítulo 1, olha o que Deus diz: a qual dos anjos, Deus faz a pergunta, a qual dos anjos ele lhe chamou de filho? Aleluia! Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? A qual dos anjos? Miguel. Aleluia! Miguel, arcanjo, é o principal arcanjo do céu, mas Deus chamou Miguel de filho. Aleluia! Ele olhou para Gabriel, mensageiro do céu, mas ele não chamou Gabriel de filho. Ele olhou para um dos serafins, está diante da face dele, mas ele não chamou os serafins de filhos. Aleluia! Eles olhou para os anjos, aleluia, olhou para os querubins, mas não chamou os querubins de filho, mas ele olhou para um, aleluia, que está com a marca dos pregos, aleluia, nas suas mãos, aleluia, na sua coxa direita, dá o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse ele chamou de filho. A qual dos anjos Deus lhe chamou de filho? Aleluia! E a Bíblia diz em Hebreus 1, Jesus Cristo, ele tem várias características. Ele não é somente chamado de Jesus de Nazaré, ele não é somente chamado de Jesus Cristo, ele não é somente chamado de Jesus o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o unigênito. Não, ele não é somente chamado desses nomes, ele não é somente chamado de o primogênito dos mortos, a primícia dos que dormem. Não, Jesus tem várias características. Só em Hebreus capítulo 1 a Bíblia diz assim: ele é a expressa imagem do Deus invisível, Labanda Calassúria, ele é o resplendor da glória
de Deus. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Que Jesus, além de ser filho, ele é a expressa imagem do Deus invisível. Sabe o que o escritor está dizendo? Além de você ver quem é Deus, se você olhar para Jesus, você está vendo Deus. Aleluia. Se você está vendo Deus, ele é digno de ser adorado. Aleluia. Então Jesus, ele pode ser adorado. Quem adora o nome dele aí, glorifica o nome dele. Quem conhece Paracletos? Vou fazer algumas perguntas só para me encerrar a minha pregação. Igreja, isso aqui, olha para mim aqui, todos, isso aqui arde. Eu tenho coisas para contar a vocês e eu quero ter a oportunidade. Eu posso falar algumas coisas aqui do que Deus tem feito comigo. Eu tenho guardado muito. Deus, ele tem me surpreendido. Às vezes eu pensei que Deus havia me esquecido. Aleluia. Tem tempo que a gente pensa que é assim, né, irmãos? Deus passa um tempo sem falar com a gente. A gente olha e pensa, rapaz, Deus me esqueceu. Deus não liga mais para mim. É aí que Deus está entrando em cena. Porque Deus não opera na nossa lógica. Irmãos, eu passei um tempo, e eu vou dar um conselho. Se você está pedindo algo a Deus espiritual, continue pedindo. Aleluia. Irmãos, não perca a esperança. Na verdade, Jesus é a esperança. E eu tenho muita coisa para contar à igreja. Irmãos, tem hora que eu fico, Jesus, o Senhor faz cada coisa. Logo eu? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu já fui. Quem me conhece, quem me conheceu há 8 anos atrás, sabe quem eu era. Nem dei risada. Eu sei que você está dando risada. Eu nem dei risada. Aleluia. Então, irmãos, Deus, ele me surpreendeu com algumas coisas. Havia uma campanha aqui. Foi 7 sexta-feira. Quem lembra? Quem participou da 7 sexta-feira? O diácono é testemunha. Eu pedi a Deus uma carta. Pedi a Deus um dom espiritual. Falei, Jesus, eu quero este dom para a tua obra. Escrevi e havia 4 anos pedindo a Deus. Chegou na campanha, Deus usou um pregador e disse que havia me concedido aquele dom. E a partir do momento que eu recebi, glória a Deus, o dom está em 1 Coríntios capítulo 12. A Bíblia diz que existem vários dons, várias operações em manifestação, só que é o mesmo Espírito que opera em tudo, em todos. A um é dada a palavra da sabedoria, a outro é dada a palavra da ciência. Deus, ele me surpreendeu com este dom, a palavra da ciência. E algumas vezes perdão, irmãos, algumas vezes eu fico sem entender praticamente quem é eu, mas não é para entender mesmo, porque é Deus que faz, é Deus que opera, e Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Quem crê, irmão? Deus vai te surpreender. Algumas vezes eu recebi visita no meu quarto, glória a Deus. Visita, já ouvi a voz do varão de guerra, aleluia. Senti a presença dele como se eu estivesse tomando um choque de 220, aleluia. Irmãos, e a partir do momento que eu recebi esta dádiva espiritual, eu comecei a sentir a diferença. Você sabe que não é pela capacidade do homem gravar, aleluia, a Bíblia inteira, os seus nomes, aleluia, como se, por exemplo, eu li uma vez só a genealogia de Cristo e eu gravei a genealogia. Eu li, comecei a estudar sobre a genealogia de Gênesis capítulo 5 até em Mateus capítulo 1, de Adão até a Cristo, aleluia. Eu li uma vez no meu trabalho, quando eu estava trabalhando na barbearia lá em Rico. Quando eu li uma vez, acredite, eu cheguei aqui em casa feliz da vida, disse, maninha, ela disse o que foi, eu disse, Jesus me surpreendeu na barbearia. Ela diga, conta. Quando eu falei assim, então prepara o ouvido da senhora. Ela disse, então conta, menino, aleluia. Eu disse,
diz assim, o que Deus fez comigo na barbearia foi assim, e Deus criou o homem, Deus criou a sua imagem conforme a sua semelhança, Gênesis 1:26. E quando Deus forma um homem, primeiro homem chamado Adão, aleluia, e Adão gerou a 2 filhos, primeiro chamado Caim, e depois chamado Abel, aleluia. E a Bíblia diz que Adão gera outro filho chamado Sete, e Sete gera Enos, Enos gera a Cainã, Cainã gera a Malalel, e a Malalel gera a Jared, Jared gera Enoque, Enoque gera Matusalém, Matusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Cã e Jafé, Sem gerou a Faxade gerou a Salá, Salá gerou Ebé, Ebé gerou a Peleque, Peleque gerou a Reu, Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naó, Naó gerou a Terra. E no ano de 2166 a.C., Naó ou Terra vai gerar a Abraão, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou as 12 tribos de Israel, dentre eles chamado Judá, Judá gerou a Pérez, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nação, Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, Davi gerou a Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou a Jeconias, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, José foi marido de Maria, e de Maria nasceu o Cristo. Senhor dos senhores, majestoso, glorioso, poderoso. Glória! Oh, glória, se tornou por todos. Ela regalou o olho e disse: isto não vem de ti. Eu disse: eu compreendo, mas tem mais, Senhora. Ela disse: pode falar. Eu disse: então prepara o ouvido mais uma vez. Ela disse: então fale. Eu disse: Deus também abriu a minha mente para compreender como foi escrita a Bíblia Sagrada, como a Bíblia chegou até nós. Deus me deu o número de todos os capítulos da Bíblia, de todos os versículos da Bíblia. Aleluia. Eu disse: a Bíblia foi formada em 2 traduções. A primeira tradução chamada de Septuaginta. Aleluia. A palavra Septuaginta é derivada da palavra 72 judeus da Palestina. Aleluia. Traduziram, aleluia, o Antigo Testamento do grego para o latim. Aleluia. Lá no Egito, na biblioteca do Egito, em Alexandria. Aleluia. E a segunda tradução da Bíblia é chamada de Vulgata. Um teólogo da igreja católica chamado Jerônimo traduziu do hebraico para o grego. Aleluia. No Antigo Testamento, a partir do século 3, e a Bíblia Sagrada levou 15 séculos para ser escrita. Aleluia. E quando chega, aleluia, no país da Alemanha, um padre chamado João Ferreiro de Almeida, aleluia, traduziu do grego para o português. Aleluia. E a primeira Bíblia chegada no Brasil é chamada de King James. Aleluia. E a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, aleluia, em 1189 capítulos, 31.177 versículos. A Bíblia contém 66 livros. Aleluia. 39 do Antigo e 27 do Novo. Eu estou diante de pregador aqui que já também gravaram, aleluia, os livros da Bíblia. Aleluia. Só quem tem de Bíblia aí, eu quero ver clamar comigo. Vai, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aleluia, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis.
lamentações, aleluia, Isaías, Jeremias, lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aleluia, aleluia, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, aleluia, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3